Amém, irmãos? Então vamos para a aula de hoje, a nossa folhinha de hoje aí, Estudo Bíblico Sena 2024, Importância das Escrituras Sagradas, aula de número 54. Hoje estamos na aula de número 54, temos como texto base aí a primeira parte de 2 Timóteo 3,16. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. 2 Timóteo 3,16. Hoje a gente vai trabalhar todo o capítulo 44 aí de Gênesis, do versículo 1 ao versículo de número 34. A gente vai ver que parece ser muita coisa, mas tem partes aí que a gente vai passar um pouco mais por cima, porque a gente já viu em momentos anteriores. A gente está no 10º e último ato aí, que são as gerações de Jacó. Antes de qualquer coisa, vamos orar, meus irmãos? Feche seus olhos, curve a sua cabeça, oremos juntos neste momento. Senhor, queremos primeiramente, Pai, te dar graças, Deus. Te dar graças por esse dia tão belo que o Senhor nos deste. Obrigado, Senhor, obrigado porque nós levantamos neste dia saudáveis, Deus, mais um dia se iniciou, estamos bem, temos saúde, Pai, temos realmente o nosso corpo bem, conseguimos levantar de nossas camas, tudo está certo e nós te agradecemos por isso, Pai. As tuas misericórdias prevaleceram, Pai, realmente estão conosco em mais uma manhã. Te agradecemos pela tua santa palavra e por este momento que teremos de estudo dela, Pai. Trabalhe os nossos corações, realmente que possamos entender e compreender mais da tua santa palavra, Deus. Essa é a nossa oração neste momento. Nos trabalha, Senhor, que a tua palavra seja realmente, que realmente a tua palavra traga iluminação aos nossos corações. Essa é a nossa oração. Em nome do teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, glória a Deus. Então aqui a gente vê que houve aquele banquete ali, como nós vimos no domingo anterior, Então na semana passada nós vimos como que José recebeu os seus irmãos ali, e ele recebe os seus irmãos em sua casa com muita bondade, Ali em sua casa, ou seu palácio, e ali no seu palácio ele oferece um banquete, Oferece um banquete para eles, onde ele colocou alguns testes naquele banquete. Ele trouxe alguns testes ali para os seus irmãos naquele banquete, para ver como o coração deles estava, Para ver como que eles estavam vivendo, para ver se eles realmente estavam dispostos, se havia uma disposição do coração deles, se eles eram outros homens, se eles tinham mudado nesses últimos 20 anos, Porque ali já havia, ali em torno de uns 20 anos, que os irmãos de José haviam vendido ele, Então, desde o último encontro de José até agora, novamente aqui no banquete, já faziam em torno de uns 20 anos que ele havia sido vendido como escravo. E naquele banquete ali, José ele reencontra Benjamim, E Benjamim ele estava ali junto com seus irmãos. E até um dos pontos que José ele tenta ver, tenta entender ali naquele momento, era se os seus irmãos estavam tratando bem a Benjamim, ou se os irmãos dele tratavam Benjamim diferente, Se eles tratavam Benjamim assim como eles trataram ou tratavam o próprio José antigamente. Então todas essas coisas assim, ele vai tentando ver, Tentando testar os seus irmãos para poder ver se eles eram ruins com Benjamim, assim como foram com ele, ou se eles estavam diferentes. Então José ele se assenta ali com seus irmãos. Isso tudo eu estou repassando da semana passada, José ele se assenta ali com seus irmãos. Ele assenta os seus irmãos em ordem de nascimento, como a gente até acabou de falar, Do mais velho para o mais moço. E ele dá uma porção maior de comida para Benjamim naquele momento. Ele dá 5 vezes mais comida para Benjamim. E com isso, através disso ali, dando 5 vezes mais para Benjamim, ele está fazendo um teste para ver se os irmãos deles ia agir de uma forma ruim com Benjamim, Olhar assim, nossa, deu 5 vezes mais para ele, Vamos fazer alguma coisa, Não pode ser assim, ele tá sendo melhor com ele.
Isso nos lembra até aquilo que, né, isso lembra muito aquilo que acontecia com o próprio José, né? Então esse foi um teste que José utilizou, assim como foi com ele. Porque vocês lembram que José ele ganhou uma túnica do pai dele, né? Uma túnica bonita que os seus irmãos não tinham, né? Os seus irmãos provavelmente tinham túnicas também, mas não eram tão bonitas quanto a de José, por exemplo, né? Então isso causou o quê? Causou inveja no coração dos irmãos. E aqui José está fazendo o quê? Dando mais comida para Benjamim, para ver se os irmãos dele, né, não iam fazer o quê? Ter inveja dele, né? Olha, ele tem mais comida, vamos fazer alguma coisa para ele. E tudo isso lembrando o quê, meus irmãos? Que os irmãos de José não sabiam que ele entendia o que eles falavam, né? Eles não sabiam, porque para eles José era egípcio, né? José era egípcio e José usava um intérprete para poder falar com eles, né? José não falava com eles. Então, o que acontece? Tudo aquilo que eles falassem ali diante de José naquele momento, José iria entender, mas eles pensavam que José não entendia, né? Então, José ia talvez conseguir ali ver, né, se eles agissem de uma forma ruim com Benjamim, ele ia conseguir pegar isso, ele ia conseguir saber naquele momento, né? E no estudo de hoje, meus irmãos, nós iremos ver como que José ele conseguiu fazer com que seus irmãos se mantivessem por mais um tempo ali no Egito, né? Então ele faz toda uma trama ali, né, para que seus irmãos se mantivessem mais um tempo no Egito. E ele vai submeter os seus irmãos a mais alguns testes, né? Ele vai trazer mais alguns testes para os seus irmãos, vai submetê-los a mais alguns testes, preparando assim o caminho, né, para ele poder dizer quem ele era de verdade, né? Então, hoje a gente vai ver o continuar dessa trama, né? Aqui no capítulo de número 44, José ele ainda não conta que ele era José para os irmãos dele. É só a partir do capítulo 45. Mas esse capítulo 44 é muito importante porque a gente vê algumas coisas que José vai fazendo, mas alguns testes que José vai colocando para ver aonde o coração dos irmãos deles estava, né? Então a primeira parte aí na nossa folha diz assim, ó: o copo de prata de José nos grãos de Benjamim. Versículos 1 e 2. A gente não vai ler tudo de uma vez, né? A gente vai lendo por partes. Então, versículo 1 e 2 aí do capítulo 44 diz assim: José deu esta ordem ao administrador da sua casa: encha de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento, e coloque o meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro do seu cereal. E o administrador fez como José havia ordenado. Então aconteceu, meus irmãos, do final do capítulo 43 para o início do capítulo 44, aí passa basicamente de uma noite para um dia, ok? Então aí no final, no versículo de número 34 do capítulo 43, a gente vê que houve o banquete, né? E ali no banquete eles comeram, beberam, se alegraram no banquete. E aqui no capítulo 44 é basicamente o próximo dia, né? Vai se iniciar o próximo dia, o dia que eles iriam voltar embora, né? Eles voltariam para Canaã, os irmãos de José voltariam para Canaã a partir daquele momento. Mas antes deles irem, né? Ali ainda na noite, antes deles irem, no final do banquete, José ele chama o seu administrador e manda ele fazer algumas coisas. Ele dá 3 ordens para o seu administrador naquele momento. E o seu administrador, sendo, né, um homem muito fiel a José, ele vai fazer o quê? Ele vai se comprometer a fazer conforme José mandou que ele fizesse. Então, o que ele fez naquele momento? Ó, primeiro pontinho aí na nossa folha. Qual que foi a primeira ordem que ele teve, que José mandou que o seu administrador fizesse? Primeiro, que enchessem os sacos de mantimento. Então é a primeira coisa que ele manda ele fazer, né? Encha os sacos deles de mantimento. E depois, segundo, que colocassem de volta o dinheiro nos sacos.
né? Então, igual foi na primeira vez, né? A primeira vez ele mandou colocar o dinheiro na boca dos sacos e agora ele manda que ele faça isso novamente, né? Então a gente vê isso aí no versículo de número 1, né? Encha de mantimento os sacos que esses homens trouxeram, quanto puderem levar. Então ele traz esse sentido, né? Enche mesmo, né? Coloca muito cereal aí dentro desses sacos para eles poderem levar. E põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento, né? Então foram as primeiras duas ordens que José deu para o seu administrador. E a terceira coisa, que é o terceiro pontinho, diz assim, ó: José manda colocar seu copo de prata na boca do saco de Benjamim, que nós vemos no versículo de número 2, né? E coloque o meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo. O mais novo era Benjamim, né? Junto com o dinheiro de seu cereal. E aí no final do versículo 2, nós vemos que o administrador fez como José ordenou que ele fizesse. Então ele manda que o seu administrador faça essas coisas, né? Isso daí são mais alguns testes, meus irmãos, que José estava fazendo com seus irmãos mais velhos, né? Isso daí não servia para pegar Benjamim, não era uma carapuça para Benjamim, era uma carapuça para os irmãos, né? Era um teste, uma carapuça não, era um teste para os irmãos de José, porque quando eles vissem aquele copo de prata ali dentro do saco de Benjamim, o que será que eles poderiam fazer com Benjamim? Será que eles iriam bater em Benjamim? Será que eles iriam culpar Benjamim? Né? Será que eles iriam fazer algo de mal com Benjamim? Então tudo isso, muito provavelmente, meus irmãos, por aquilo que a gente vai entendendo no discorrer do texto, são testes que José está fazendo com os irmãos dele, né? São testes para poder ver como eles estariam, né? Será que eles iriam destratar? Será que eles iriam apontar, né? Acusar Benjamim? Tudo isso José queria ver. E aí o próximo pontinho diz, né? O administrador faz conforme José havia mandado, conforme José havia dito para que ele fizesse. E aí o que acontece? A história continua. E aí os irmãos de José vão sair da casa dele, né? Aí dos versículos 3 ao versículo de número 5, a próxima parte em negrito diz: José manda prender seus irmãos por tentativa de roubo. Então, meus irmãos, vamos ler aí dos versículos 3 ao versículo de número 5. Diz assim: De manhã, quando já estava claro, os homens partiram, eles com os seus jumentos. Saíram da cidade e antes que pudessem ter se distanciado, José disse ao administrador de sua casa: Levanta-se e vá atrás daqueles homens, e alcançando-os, diga o seguinte: Por que vocês pagaram o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. Então olha para você ver, tudo isso, meus irmãos, a gente precisa lembrar o que faz parte do teste que José estava fazendo com seus irmãos. Então a gente começa aí vendo que os irmãos de José foram embora. Eles foram embora ali do palácio de José, eles estavam indo embora do Egito, retornando naquele momento para Canaã, né? Então eles estavam retornando ali para Israel, estavam retornando ali para a casa de seu pai, né? Para a casa de Jacó ou Israel. Meus irmãos, quando eles vão embora, eles não tinham a menor ideia do que estava acontecendo, né? Para eles estavam voltando muito felizes, porque eles fizeram um grande banquete, né? Eles beberam, eles comeram, eles se alegraram na noite anterior, né? Eles estavam voltando super felizes para suas casas, né? Com bastante cereal, que alimentaria as suas famílias, alimentaria o seu pai. Eles não tinham a menor ideia que o dinheiro estava no saco novamente, que havia um copo de prata, né, dentro do saco de cereais naquele momento. Eles não tinham uma mínima ideia dessas coisas, né? Então, o que acontece? Próximo ponto na nossa folha. Quando eles saem, José ordena que o administrador vá atrás deles e que os detenha sob a acusação de furto. Então ele manda que o administrador pare eles, os detenha,
dizendo que eles haviam roubado José, né? É isso que José fala para eles, para o administrador fazer naquele momento. Meus irmãos, um esclarecimento que precisa ser feito aqui, né, que a gente precisa entender, é o negócio do copo, né? Porque a gente vê que quando o administrador vai atrás dos irmãos de José, ele diz que José utilizava aquele copo de prato para fazer adivinhações, né? Então a gente fica assim, nossa, então será que José se entregou a isso, né? Será que José realmente fazia adivinhações dessa maneira, né? Utilizava aquele copo de prata para poder fazer adivinhações? Meus irmãos, a gente não pode, né, ir bem para este lado, né? A gente não pode entender dessa maneira. Mas o que a gente precisa entender é o que? No Antigo Oriente da época, existia, né, aqueles que faziam adivinhações, né, praticavam adivinhação. A prática da adivinhação era algo muito comum. Então, os reis sempre mantinham por perto muitos magos, né, muitos adivinhos. Eles sempre mantinham por perto feiticeiros, encantadores. E muitos desses feiticeiros, magos, né, esses adivinhadores, esses adivinhos, né, eles faziam o quê? Eles interpretavam sonhos, né, eles faziam adivinhações. E os irmãos de José até mesmo pensavam que José era um desses, entende? Por quando eles entendem essa visão que ele traz, né? Eles pensam que ele era um adivinho. E José, quando ele, né, o administrador de José vai ali para frente deles, ele traz essa ideia de que José utilizava aquele copo de prata para fazer adivinhações. Mas isso, meus irmãos, não quer dizer que José era um adivinho, um feiticeiro ou um mago, né? Não faz nem o menor sentido isso ser uma verdade, né? Então, o que estava acontecendo ali, né? Esses adivinhos, esses magos, esses feiticeiros, que até mesmo o próprio faraó tinha, né, por perto deles, eles eram muito importantes para os reis, porque os reis utilizavam deles para ter resposta dos deuses, né? Eles utilizavam desses homens, né, desses magos, para dizer que tinha resposta dos deuses. Então, havia muito essas práticas, e até tem a ver com o próximo ponto aí na nossa folha, ó. Haviam muitas práticas de prever o futuro naquela época. Uma das práticas era de se pegar uma taça com água, né, um copo com água, e derramar uma gota de vinho ou óleo e observar o desenho que se fazia. Então essa era uma prática que tinha naquela época, que os adivinhos faziam, né? Eles enchiam um copo com água, eles pingavam uma gota de óleo ou uma gota de vinho dentro, e o desenho que aquele líquido fazia na água ali, eles interpretavam, né, diziam que era algo que os deuses estavam falando. Então havia muito esse costume, né, a partir desse tipo de coisa. Então José ele estava dizendo que aquele copo ele utilizava para fazer esse tipo de coisa. Mas isso tudo foi o que? Para dar um susto no irmão deles, né? Dar um susto ali, né? Trazer até o sentido daquele copo ser algo muito especial, né? Que ele utilizava o copo para algo específico, né? Mas meus irmãos, é totalmente improvável, ok? É totalmente improvável que José tenha focado em aprender esse tipo de coisa, né? José, a gente vê aí que José era um homem de Deus, mas ele utiliza disso para poder realmente pegar os seus irmãos naquele momento, né? Como se aquele copo de prata ali fosse algo muito especial, né? Fosse algo que ele utilizava para adivinhações. Mas isso é totalmente improvável de acontecer. José era um homem temente a Deus e ele não mexia com misticismos. Mas, né, eu estou trazendo isso daqui só para a gente entender que havia muito misticismo na época, né? E que esses copos eram realmente usados por adivinhos, por magos, por feiticeiros, por encantadores, né? Para poder fazer algum tipo de adivinhação para os reis da época. Então, o próximo ponto aí na nossa folha, ó. Provavelmente
dentro do cenário que José estava armando, isso tudo era apenas uma encenação. Então, o administrador foi até os irmãos de José, pegou eles ali naquele momento, né? E tudo isso sendo uma encenação. Esse copo aqui de prata que José tinha, era um copo como qualquer um da casa dele, provavelmente. Não era um copo diferente, não. Era provavelmente ali um copo como qualquer outro, né? Assim, a gente vê até que né, naquelas novelas que passam, né? Por exemplo, que do José do Egito, traz um sentido de ser um copo assim diferenciado, né? Mas a palavra não traz esse sentido de ser um copo diferenciado, não. Traz aqui apenas sendo um copo de prata, né? E era comum. Provavelmente até o próprio Jacó, ele tinha copos de prata em sua casa, porque ele era rico, entende? Então era comum assim, pessoas ricas terem esse tipo de coisa em suas casas. Poderia ter copos de prata, por exemplo. Então José, né, o administrador de José utilizou disso, né, que era um copo utilizado para adivinhação, só para poder causar ali uma trama, né, para que a encenação fosse algo ainda mais vívido naquele momento. E o último ponto aí dessa parte diz aí, ó, José diz para o administrador encenar diante dos seus irmãos sobre o furto do copo. E é isso que ele fala para o seu administrador naquele momento, né? Que ele até traz aqui no versículo 4 e 5, né? No versículo de número 4, quer dizer, né? José disse ao administrador da sua casa: levante-se, vá atrás daqueles homens e, alcançando-os, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe o meu senhor, que ele usa para fazer as suas adivinhações? Está vendo? Isso daí é o próprio José falando para o seu administrador fazer. Faz desta maneira quando você estiver diante deles, né? Então é José que cria uma encenação para o seu administrador fazer naquele momento, ok? É isso que nós estamos vendo aí neste momento. E aí nós entramos na próxima parte. Nessa próxima parte aí é o momento onde os irmãos de José vão se encontrar, o administrador de José vai se encontrar com os irmãos de José e eles vão dizer que são inocentes, né? Então até a próxima parte em negrito. Os irmãos de José dizem ser inocentes. Versículo do 6 ao 10. Diz assim: o administrador os alcançou e lhes falou essas palavras. Então eles responderam: por que o meu senhor está dizendo uma coisa dessas? Longe de nós, seus servos, fazer uma coisa assim. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, nós trouxemos de volta da terra de Canaã. Como então iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum de nós tiver esse copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. O administrador respondeu: que seja como vocês disseram. Aquele com quem for encontrado o copo será meu escravo. Os outros ficam livres. Meus irmãos, está ficando compreensível até aqui? Amém? Está dando para entender o que está acontecendo? José, né, aqui do versículo 3 ao versículo de número 5, mandou que o seu administrador encenasse, né, quando chegasse na frente dos irmãos dele. E aqui do versículo 6 ao versículo de número 10, é o momento onde o administrador chegou ali diante dos irmãos de José e falou que eles haviam roubado o copo, que eles haviam, né, furtado ali aquilo que tinha de tão precioso na casa do seu senhor, na casa de José. E aqui nós vemos que os irmãos de José, eles vão responder o administrador, né? Eles tentam trazer de certa forma que eles eram inocentes, né? Inocentes naquele momento. Um ponto-chave aí é que o administrador de José não foi atrás, com certeza não foi atrás deles sozinho, né? Quando ele foi atrás deles, com certeza havia uma escolta junto com ele, né? Havia soldados, porque senão os irmãos de José poderiam, talvez, conseguir fugir, né? Se ele estivesse sozinho, se o administrador estivesse sozinho. Então, naquele momento, provavelmente havia uma escolta de soldados que estava junto com o administrador de José,
E eles rapidamente ali, alcançaram ele, né? Rapidamente eles alcançaram os irmãos de José. Porque os irmãos de José estavam com sacos pesados ali, né? Estavam indo, eles demorariam, né? Com certeza em torno de 15 a 20 dias para retornarem até Canaã, até ali em Hebrom. Então, rapidamente, aqueles soldados, junto com o administrador, chegariam neles, né? Estavam com cavalos, né? Provavelmente animais mais rápidos, e chegariam com facilidade até eles. O próximo ponto na nossa folha diz assim: eles pararam a caravana e apresentaram a acusação conforme José mandou. Então a gente vê que é isso que eles fazem, né? Eles param a caravana aí no versículo de número 6, né? O administrador os alcançou e lhes falou algumas palavras, né? E a palavra que ele diz, a gente vê no versículo de número 7, até o versículo de número 10, né? No versículo de número 7. Então eles responderam: por que o meu Senhor está dizendo uma coisa dessa? Longe de nós, seus servos, fazer uma coisa assim. Então eles começam a se defender, a partir do versículo de número 7, né? Eles começam a se defender. Do versículo 7 até o versículo de número 10, é o momento onde os irmãos de José, eles começam a se defender, né? Eles começam a dizer que eles não tinham roubado, né? Eles começam a dizer que eles eram inocentes. Então o versículo 6 é quando o administrador para eles, fala que eles furtaram aquele copo, e do versículo 7 ao 10 eles começam a se defender da acusação de roubo. O próximo ponto na nossa folha diz assim, ó: eles tinham certeza que isso não havia acontecido. Meus irmãos, os irmãos de José tinham completa certeza que eles não tinham feito nada de errado, né? Eles não estavam fingindo ali que eles não tinham feito nada de errado. Não, eles tinham certeza que eles não tinham roubado. Tanto faz que realmente quem colocou as coisas ali dentro dos sacos foi o próprio administrador de José, né? Não foram os irmãos de José. E eles começam a se defender, né? Eles se defendem de uma forma até um tanto quanto assustadora, né? Mas a forma como eles se defendem aqui é realmente porque eles tinham muita convicção que eles não tinham feito nada, né? Então o próximo ponto aí, ó, na nossa folha diz assim: eles apresentam como argumento o fato que eles já haviam trago o dinheiro de volta. Então esse é até um dos fatos que eles trazem, né? A gente não seria capaz de fazer isso. Nós não seríamos capazes de roubar vocês. Vocês não perceberam que o dinheiro que foi de volta no nosso saco, da primeira vez que a gente comprou o mantimento, voltou e a gente devolveu para vocês? E eles começam falando sobre isso, né? No versículo de número 8, eles falam isso, né? O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, nós trouxemos de volta da terra de Canaã. Como então iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu senhor? Está vendo? Eles se defendem, né? Eles trazem para o administrador esse fato de terem trago tudo de volta, né? E nós sabemos que até quando eles saem lá de Canaã, eles trazem dinheiro em dobro, né? Para poder comprar cereal, né? O pai deles ali, Jacó, manda eles trazerem até dinheiro em dobro, né? Então eles tinham certeza que dinheiro eles não haviam roubado, né? E aí o próximo ponto aí na nossa folha diz assim, ó, meus irmãos: certos da inocência deles, eles fazem a declaração de que se estivesse com alguém o copo, poderia matá-lo e o restante ficaria servindo como escravos. Eles tinham tanta convicção que eles não tinham roubado nada que eles fazem essa declaração. E essa declaração nós vemos aí no versículo de número 9, né? Quando eles dizem: se algum de nós tiver esse copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do meu Senhor. Olha para você ver a declaração que eles dão, de tanta convicção que eles tinham que não tinham roubado nada. Pode matar quem estiver com um copo de prata, e o resto você pode escravizar. É isso que eles dizem naquele momento, né? Então, meus irmãos, no versículo de número 7, no versículo de número 10, nós vemos a resposta do administrador, né? Depois que eles fazem isso, depois que eles falam: pode matar quem tiver com um copo e pode escravizar o restante, aí o que o administrador fala? Versículo de número 10:
O administrador respondeu: que seja como vocês disseram. Aquele com quem for encontrado o copo será meu escravo. Os outros ficarão livres. Então, o próximo pontinho diz assim, ó: o administrador aceita a proposta, mas faz uma pequena modificação, que aquele que estivesse com o copo não morreria, mas seria escravo, e os outros poderiam ir embora. O administrador já sabia com quem estava o copo, né? O administrador já sabia que estava com Benjamim, já sabia que estava ali no saco de Benjamim. Então o administrador, ele faz o quê? Ele faz uma pequena modificação. Ele diz o quê? Ó, não, ninguém vai morrer. Quem tiver com o copo vai se tornar escravo e os outros vão ficar livres. Meus irmãos, isso é algo muito interessante. Sabe por que isso é interessante? Porque a gente vai conseguir ver como os irmãos de José vão agir naquele momento. Quando eles verem que Benjamim está com um copo, eles poderiam falar: olha o que Benjamim fez, né? Agora vamos deixar Benjamim aqui, né? Vamos chutar esse menino para cá mesmo, deixa ele como escravo, vamos embora, vamos voltar para nossa casa, né? Isso daqui já não é problema nosso mais, né? Eles poderiam agir desse jeito, né? E talvez, né, isso talvez José estava utilizando até como recordação de tudo aquilo que aconteceu antigamente. O que aconteceu? Eles pegaram José, né, eles venderam José, né, venderam José como escravo naquele momento e todos eles ficaram livres, não é verdade? E o que acontece? Parece que José, que quando ele faz essa encenação, parece que é uma demonstração daquilo que já aconteceu com ele anteriormente. Então, ó, eles vão deixar o irmão mais novo como escravo e eles vão embora e vão ficar livres, né? Então parece que José, com isso, está tentando trazer a recordação daquilo que já havia acontecido com ele. É muito interessante a gente pensar dessa maneira, né? De José está tentando trazer à mente dos irmãos, né, aquilo que já havia acontecido anteriormente, aquilo que eles já haviam feito anteriormente. E aí, dos versículos 11 ao versículo de número 13, é o momento onde o administrador encontra o copo de prata. Então, vamos ler aí os versículos 11 ao versículo 13. Diz assim: eles se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento no chão, o abriu. O administrador os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E o copo foi encontrado no saco de mantimentos de Benjamim. Então rasgaram as suas roupas, e tendo cada um carregado de novo o seu jumento, voltaram para a cidade. Então, meus irmãos, o próximo ponto diz assim: eles, confiantes de que não havia nada de errado, colocaram os sacos no chão e abriram. E aí nós vemos que o administrador, ele examinou todos os sacos, né? Ele vai examinando o saco, primeiramente de Rúben, depois o saco, né, de Simeão, de Levi, de Judá, até chegar no saco de Benjamim, né? Ele vai indo do mais velho até o mais novo, parece que vai criando um suspense, né? Porque ele já sabia que estava do mais novo, de Benjamim, ele vai criando aquele suspense, indo do mais velho até o mais novo, né? Então ele vai examinando todos ali, até que ele chega no saco de mantimentos de Benjamim e encontra o copo de prata, né? Ele encontra ali o copo de prata. E aí a gente pensa o quê, meus irmãos? A gente pensa que os irmãos de José iriam se irar, né? Que os irmãos de José iriam se irar, que os irmãos de José talvez culpariam Benjamim naquele momento, que eles acusariam Benjamim, que eles apontariam Benjamim, que eles difamariam Benjamim. Mas, meus irmãos, este é um momento que a gente vê uma mudança, que uma mudança começa a acontecer no coração dos irmãos de José. Porque eles não fazem nada disso. Eles não acusam Benjamim naquele momento. Eles não culpam Benjamim naquele momento. A gente vê que eles fazem outra coisa aí naquele momento, né? Então olha o próximo pontinho aí, ó.
Os irmãos de José, diferente do que nós pensamos, não ficaram irados. E o outro ponto, olha o que o outro ponto está escrito aí, ó. Eles rasgaram suas vestes e voltaram para a cidade. Versículo de número 13, né? Versículo de número 12 e 13, eu vou relê-lo aqui para a gente poder entender isso. Ó. O administrador os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo, e o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas roupas, e tendo cada um carregado de novo o seu jumento, voltaram para a cidade. Quando eles rasgam as suas vestes, aí, quando eles rasgam as suas roupas, meus irmãos, eles rasgam em sinal do quê? Eles rasgam em sinal de estar com o coração aberto diante de Deus, né? Como se o pecado deles fosse visto naquele momento, né? Lembra quando o pecado de Davi com Batseba, né? é exposto? O que Davi faz, né? Ele rasga suas vestes, né? Realmente naquele momento entendendo a sua culpa, né? Buscando de alguma forma, né, ver, colocar o seu homem para fora, né, entendendo realmente que ele estava errado, entendendo que ele pecou contra Deus. E aqui a gente pode olhar com a mesma ideia para este momento, quando os irmãos de José rasgam as suas roupas, né, eles realmente entendem isso, né, o nosso pecado neste momento foi exposto, né. Eles veem que aquilo que estava acontecendo com Benjamim naquele momento era a culpa deles. Era a culpa daquilo que eles haviam feito anteriormente, né? Eles conseguem entender isso. Quando a gente pensou, talvez, que eles poderiam culpar Benjamim, não. Eles não, além de não culparem Benjamim naquele momento do roubo daquele copo de prata, eles ainda voltam com Benjamim para a cidade. Eles voltam com Benjamim. Então a gente vê que começa a haver uma mudança na vida deles, né? Já não é mais os mesmos homens anteriormente, né? Aqueles homens que anteriormente venderam seu irmão, né, e nem ligaram, aqueles homens que voltaram para suas casas após venderem a José, não são mesmo os homens aqui, né? A gente vê que houve uma maturidade, né? Eles poderiam ter deixado Benjamim e ido embora, mas não, eles retornaram com Benjamim, né? Eles iriam buscar fazer alguma coisa. Vamos dar uma pausa, meus irmãos, aí 5 minutinhos, e a gente volta e vê como os irmãos de José agiram diante daquele momento. Amém, irmãos? Vamos vendo de retornando. Então, só relembrando aqui, né? A gente vê que o administrador encontra o copo de prata. A gente vê que ele encontra ali no saco de Benjamim, e naquele momento os irmãos de Benjamim, eles rasgam as suas vestes, né? E esse rasgar as vestes traz tanto esse significado de uma profunda tristeza, né? Eles se sentem tristes, como também o pecado, né? O pecado quando ele chega, né? Tanto ali quanto lá com o próprio Davi também a gente vê, né? A gente vê esse sentido da tristeza, né? O rasgar das vestes, né? Traz esse sentido de tristeza, da culpa. E é isso que acontece aqui neste momento. Então eles voltaram para a cidade junto ao Benjamim, né? Eles retornam ali para a cidade, eles retornam ali para aquele momento. E José vai confrontá-los, né? Quando eles voltam para a cidade, José vai confrontá-los, né? E lembrando, meus irmãos, que tudo isso para José era uma encenação. Os irmãos de José estavam quase morrendo, tendo um ataque cardíaco naquele momento, com certeza, né? Mas tudo aquilo era uma encenação para José. E por que José estava fazendo isso? Para ver como seus irmãos iriam agir diante de Benjamim. Para ver se eles iriam ser diferentes ou se eles seriam aqueles mesmos homens ruins, né, que foram com ele quando venderam ele como escravo. Então, versículos do 14 ao 17. Vamos ler aí. Diz assim, ó: Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele.
José lhes perguntou: o que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Então Judá respondeu: Que podemos dizer a meu senhor? Que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas José disse: longe de mim fazer uma coisa dessas. Um homem em cuja mão foi encontrado o copo, esse será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para junto de seu pai. Então o administrador levou os irmãos de José de volta para a casa, para o palácio dele ali. E isso daqui, meus irmãos, né, José levou, José manda que o administrador traga novamente eles para a casa dele, para não expor seus irmãos diante de todo o povo, né? Portanto, faz que aquilo ali era uma encenação por parte dele, né? Então ele não iria fazer essa encenação diante de todo mundo, numa praça ali dentro da cidade, por exemplo, né? Então ele faz isso com certeza para não expor os seus irmãos ali ao público, né? Ao povo ali do Egito. Então o próximo ponto da nossa folha diz assim: quando chegam na casa de José, eles se curvam mais uma vez em sinal de respeito, submissão e honra. Então quando eles chegam ali, né, no final do versículo de número 14, a gente vê que eles se prostram em terra diante dele, né? Eles se prostram ali mais uma vez diante de José. E aqui neste capítulo, meus irmãos, a gente vai vendo que várias vezes algumas coisas, como essa, por exemplo, e vai acontecer novamente, são coisas que como são recordações daquilo que foram os sonhos de José. José, ele sonhou várias vezes com esse tipo de coisa, né? Ele sonhou ali, né, que seus irmãos se curvavam diante dele, depois o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. Então esses sonhos parece que vão voltando à memória de José e parece que Moisés faz questão de colocar essas coisas aqui no texto para lembrar, né? Para trazer mais uma vez a lembrança, aquilo que José sonhou ainda na sua adolescência, né? Então aqui eles se prostram diante de José. Isso é mais uma vez uma recordação daquilo que ele sonhava, né? E meus irmãos, aqui neste capítulo, a partir aqui do versículo de número 14, a gente vai ver que um dos irmãos de José vai tomar um destaque, que é Judá. Judá, ele vai tomar destaque, a partir de agora, ele toma um destaque muito grande até o final do capítulo de número 44. Porque aqui, a partir daqui, né, a gente vê que só chamava os irmãos de José de homens, né? Então, até então eram os homens, né? Os homens saíram da casa de José. Os homens estavam no banquete com José, né? Então, várias vezes a gente vai vendo isso, né? Ali no versículo de número 3, por exemplo, né? Diz assim: de manhã, quando já estava claro, os homens partiram, eles com seus jumentos. Então, várias vezes vai falando os homens. Só que os homens é o quê? Eram os irmãos de José. Só que a partir de agora, a gente vai ver que vai ter um enfoque, né? E vai parar de falar os homens e vai ter um foco especificamente em Judá. Judá, ele vai ficar em destaque aqui. Judá, ele vai começar a falar a partir daqui, né? E tudo que vai acontecer em seguida, meus irmãos, tudo que vai acontecendo aqui em seguida são falas de Judá. A partir daqui, Judá, ele vai falar, e Judá vai falar até basicamente lá no final do capítulo. É tudo Judá falando. Basicamente tudo vai ser Judá falando aqui. Judá, ele toma a liderança, exatamente isso que vai acontecer aí. Então, exatamente. Então a gente leu até aí, né? Quando chegam na casa de José, eles vão e se curvam, né, diante de Judá, diante de José mais uma vez, né? Então, meus irmãos, a gente vai se lembrando de algumas coisas que vão acontecendo, né? Porque quando eles chegam ali
diante de José, o que acontece? Eles são acusados de furtos, que é até o próximo pontinho da nossa folha, né? Quando eles chegam diante de José, eles são acusados de furto. E aí, a partir daqui, José ele começa a reconstruir o passado e o que havia acontecido há 20 anos atrás. Tudo que José vai falar aqui, até o momento que Judá fala, parece que é uma reconstrução do passado. Porque José ele vai fazer o quê? José ele começa a conversar com eles, né? José lhes perguntou: o que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Então Judá vai responder, Judá começa a falar. Judá responde para ele: que podemos dizer ao meu senhor? Que podemos falar? Como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa, e eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. E no versículo 17, José diz para ele, né, longe de mim fazer uma coisa dessa. E aí parece que aqui nesse versículo 17 ele relembra o passado, ele começa a recordar do passado, e ele traz o passado para o presente, quando ele diz, o homem cuja mão foi encontrado o copo, esse será o meu escravo. Os outros podem voltar em paz para junto de seu pai. Então, olha para você ver, parece que ele está reconstruindo o passado, quando ele foi vendido como escravo e os seus irmãos voltaram em paz para o seu pai. Então parece que ele começa a reconstruir aqui aquilo que havia acontecido em torno de 20 anos atrás. Só para a gente relembrar o que aconteceu há 20 anos atrás. José ele ganhou aquela túnica vermelha do seu pai, aquela túnica bonita, que ele ganhou do seu pai. E isso fez com que os seus irmãos começassem a odiá-lo. E aqui, meus irmãos, a gente vê que ele faz o mesmo. Ele faz o mesmo com Benjamim aqui. Ele faz de Benjamim um culpado, assim como foi com a culpa dele ter uma túnica mais bonita com seus irmãos. Então, aquela túnica fez com que os irmãos deles tivessem inveja dele, culpassem ele, trouxessem ele como filhinho do papai. Aqui ele estava fazendo o quê? De uma outra forma, claro, ele pegou o Benjamim, culpou o Benjamim ali de estar com um copo de prata, para ver como os irmãos deles iriam agir, para ver como os irmãos deles iam se posicionar, para ver como os irmãos deles iriam se colocar naquele momento diante de Benjamim, se iriam odiar Benjamim por estar com um copo de prata, assim como odiaram ele no passado, por ele ter uma túnica vermelha. Então parece que ele começa a construir algo voltado para o passado, só que agora nesse presente. E aqui, meus irmãos, a partir do versículo de número 16, nós temos o desfecho dessa história, nós temos o desfecho de tudo isso. Aqui, a partir do versículo de número 16, Judá ele assume a liderança. A gente vê que Judá ele já estava assumindo essa liderança. Anteriormente, quando eles tiveram que voltar para o Egito, o que a gente viu? A gente viu que Jacó manda eles voltarem para o Egito. Só que Judá fala, não, a gente não vai voltar. A gente só vai voltar se Benjamim for conosco, e aí a gente vai, porque aquele homem lá no Egito disse que só nos veria novamente, só venderia novamente para nós, se Benjamim estivesse conosco. E aí o pai fica com medo, mas Judá fala o quê? A minha vida pela dele, eu vou levá-lo e eu vou trazê-lo de volta para o Senhor, meu pai. Então Benjamim, ele de certa forma, ali junto ao seu pai, ele traz uma paz para o coração do seu pai. Benjamim tem que ir com a gente, porque se ele não for, a gente não vai comprar os grãos. Pensa, pai, pensa em você, pensa em nós, pensa nos seus netinhos, pensa em todo mundo. Benjamim tem que ir junto conosco, eu vou cuidar dele. E aí é onde Jacó deixa que Benjamim fosse. Então aqui nós vemos que mais uma vez Judá ele toma essa liderança, Ele se impõe aqui mais uma vez. E ele começa a falar com José. E aqui no versículo de número 16, meus irmãos, é onde se inicia o desfecho dessa história, que é uma história que é totalmente extraordinária. E no versículo de número 16, o que acontece aí?
próximo pontinho na nossa folha diz assim, ó: Judá, falando por seus irmãos, toma a liderança e se apresenta diante de José. Então, versículo de número 16, eu vou ler mais uma vez para a gente poder entender isso. Ó. Que podemos dizer ao meu Senhor? Que podemos falar? Como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Então olha aí, agora Judá ele toma a liderança e ele apresenta algumas coisas para José em sua fala. Ele apresenta aí 3 coisas para José. Primeiro, até o próximo ponto de nossa folha. Primeiro, eles não tinham defesa. Primeira coisa que ele mostra para José, realmente eles não tinham defesa. O que podemos dizer? O que podemos falar? Como vamos nos justificar? O copo estava dentro do saco de grãos, velho. O que a gente vai fazer agora? A gente está diante de um dos homens mais poderosos do mundo. A gente vai falar o quê? Que ele está errado? Que ele está mentindo? Que ele errou? O copo estava dentro do saco, não tem o que a gente fazer. É a primeira coisa que ele fala para José naquele momento, né? A prova do crime estava lá, não tinha realmente o que fazer, né? E depois, é o segundo ponto. E esse segundo ponto aí é um ponto muito interessante, que a gente não vê eles tocando muito em Deus, né? Os filhos de Jacó não tocam muito em Deus, né? E aqui Judá, ele fala algo, né? Que é o segundo ponto, ó. Deus descobriu a culpa deles. Que é isso que ele fala ali para José, né? Deus descobriu a nossa culpa. Meus irmãos, era a segunda vez que eles falavam isso diante de José. A primeira vez eles não sabiam que José, né, entendia eles. Quando foi aquele momento onde eles foram presos pela primeira vez e Judá ficou preso lá, né? Aquele foi o primeiro momento que eles se lembram, né, de Deus de alguma maneira, né? Aquele momento onde eles fazem, nossa, Deus descobriu a nossa culpa, né? Deus descobriu aquilo que aconteceu, Deus descobriu aquilo que nós fizemos, e aqui eles voltam a tocar no nome de Deus. E é o próximo ponto na nossa folha até mostra um pouco disso, né? Aqui eles dizem para José que Deus havia revelado o pecado deles. Então Deus descobriu a nossa culpa, quer dizer isso, né? Deus revelou o nosso pecado. E qual pecado que eles estavam falando aqui? O pecado que eles tinham cometido contra José há mais de 20 anos atrás. Meus irmãos, a mente do hebreu é uma mente muito, muito única. A mente deles é diferente da nossa mente. A nossa mente para diante de Deus tinha que ser mais parecida com a mente dos hebreus. Tinha que ser mais parecido com a mente dos judeus. Sabe por quê? Porque o judeu, quando ele pensa em Deus, né, quando o judeu ele pensa em Deus, ele pensa da seguinte maneira. Ó. O judeu ele pensa da seguinte maneira. Deus, ele age. O judeu ele pensa o quê? Que Deus ele age em sua providência. É assim que o judeu pensa. Ele pensa que Deus age na sua providência. O que é a providência de Deus? É uma coisa que eu tenho até batido em algumas aulas, né, anteriores. A providência de Deus tem a ver com o quê? Tudo aquilo que vai acontecendo na nossa história tem a mão de Deus por trás. Então aquilo de ruim, o judeu ele pensa o quê? Aquilo de ruim que ele está colhendo tem a mão de Deus por trás. Por quê? Porque eles plantaram algo de ruim anteriormente. Então os irmãos de José aqui neste momento, quando ele diz aqui, né, quando Judá diz Deus descobriu a nossa culpa, ele está falando sobre o quê? Olha, Deus, ele na sua onipotência, na sua onipresença, na sua onisciência, esse Deus, que é o nosso Deus, quando nós erramos, quando nós pecamos, por mais que demore, a gente vai acabar colhendo aquilo que a gente fez. O judeu ele pensa assim. O problema nosso é o quê? Nós muitas vezes pensamos o quê? Quando algo de ruim acontece, ou quando algo sai de ruim, quando algo aparece ruim, a gente tem o costume o quê? A nossa mente ocidental tem qual costume? É o diabo. É o diabo que está fazendo alguma coisa. É o diabo que fez isso acontecer.
Então a gente muitas vezes culpa o diabo por coisas que nós mesmos cometemos. Claro que o diabo ele muitas vezes lança um dardozinho ali na nossa mente para que a gente possa pecar ou algo assim. Mas meus irmãos, lá em Tiago, capítulo de número 5, não lembro agora se é capítulo 4, capítulo de número 4, lá vai dizer que Tiago ele vai falar sobre os culpados pelo pecado. E Tiago ele vai mostrar para nós que o primeiro culpado pelo pecado somos nós mesmos. E depois é o diabo. Porque aquilo que está no nosso coração, a gente já nasceu com a vontade de pecar. O pecado ele já nasceu no nosso coração. Entende? Então a gente luta contra o pecado. E o diabo muitas vezes ele só lança um dardo. Ele não fica aqui assim em nós, ou ele não pega a nossa mão e nos faz pecar. Não. O pecado ele já nasceu em nós. Nós nascemos do pecado como a própria palavra nos traz, né? Como a palavra nos mostra. Então qual que é a mentalidade do judeu? Tudo que acontece... Oi? Não, existe possessão demoníaca, existe. Mas eu estou falando assim, você vai sair daqui e vai contar uma fofoca ali na esquina. Estou dando um exemplo. Algum de nós vai sair daqui, o nosso pecado é contar uma fofoca ali na esquina, certo? É o diabo que pegou a gente, levou a gente lá e fez a gente contar aquela fofoca? Não. Isso daí já é a marca do pecado no nosso coração, entende? O diabo ele não precisou pegar a gente, nos possuir, nos levar lá para a gente fofocar, entende? Ele não pega, nos possui, nos faz irar e brigar e bater em alguém ou xingar e falar um palavrão. Não, isso daí são marcas do pecado que já estão em nosso coração. A santidade é o quê? É lutar contra a própria carne, é lutar contra o próprio pecado, aquilo que já está em nós. Mas existe a possessão demoníaca, né? Que pessoas elas são possessas pelo diabo, por quê? Por tanto dar abertura, né? Entregarem as suas vidas para Satanás, e aí acontece a possessão, né? Pessoas que buscam a possessão, elas são possessas pelo diabo, né? Mas aqui especificamente, né, o que a gente precisa entender? Quando Judá diz que Deus, né, descobriu a culpa deles, é o quê? A providência de Deus está agindo na vida deles. Então, tudo de bom e tudo de ruim é o quê? É a pessoa colhendo, entende? E quando a gente começa a agir assim, meus irmãos, a gente começa a entender que a gente é falho, que a gente é pecador. E a gente começa a dar mais importância para quem é Deus. Quando a gente para de culpar o diabo e começa a olhar para dentro de nós e ver que existe uma sujeira do pecado em nós, a gente vai para Deus compreendendo quem Deus é e que Ele é um Deus que Ele vai trabalhar o nosso coração. E aí o anseio pela santidade é maior. Porque a gente para de culpar uma terceira pessoa que é o diabo. A gente começa a entender que o culpado principal muitas vezes somos nós. Somos nós. Nós muitas vezes somos culpados pelo nosso próprio pecado. Muitas vezes não, a maioria, 99% das vezes nós somos culpados pelo nosso próprio pecado. Exatamente. 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 Então a gente precisa, né, que isso possa ficar guardado no nosso coração, né? Todas as vezes que a gente for parar, meus irmãos, para entender, a gente precisa entender, né? O pecado, ele veio conosco desde o nascimento. Desde o nascimento a gente veio do pecado e esse pecado ele quer trabalhar o nosso coração. E nós muitas vezes, né? Uhum. Pode usar outras pessoas para tirar a paz, mas é aquele negócio. A nossa paz vai ser tirada porque o diabo está usando outras pessoas para tirar a nossa paz, ou a nossa paz está fundamentada em Deus? Porque senão a gente dá muita importância para o diabo, entende? Tipo assim, nossa, o diabo está usando tal pessoa para tirar a minha paz. Mas espera aí, a minha paz está fundamentada no quê? A minha paz está fundamentada naquilo que os outros falam e tem a probabilidade de tirar a minha paz? Ou minha paz está fundamentada no meu Senhor que morreu na cruz do Calvário por mim? Exatamente. Uhum, uhum,
Uhum. Não, não é fácil. Exatamente. Exatamente. As pessoas muitas vezes não têm essa visão. E nós que temos essa visão, a gente tem que entender o quê? Aconteceu algo, alguém veio contra nós, algo se levantou. Gente, é dobrar o joelho. Porque quando a gente está de joelho dobrado, não tem como levar a rasteira. Não é verdade? Quando a gente está de joelho dobrado, as coisas acontecem, né? Então a gente, quanto mais a gente tirar a importância de algo que está acontecendo contra nós, ou de algo que alguém está tentando, e focarmos mais em Deus, essas coisas vão sumindo, vão sumindo. Por quê? Porque a gente não pode dar importância para Satanás, ou para aqueles que são muitas vezes utilizados para ele. A gente tem que dar maior importância para Deus, e aquilo que ele vai fazer em nós. Tem pessoas sim que são utilizadas, né? Tem pessoas que são utilizadas, né? Deus utiliza de vidas muitas vezes. Mas quando isso acontecer, que a gente possa dobrar o joelho, né, e focar em Deus. Nem tudo é o diabo. Uhum. Uhum. Exatamente. Exatamente. É a brecha para ele entrar. Uhum. Sim, muitas vezes tem isso. Mas continuando aqui, ó. Continuando aqui. Então a gente vê esse último ponto agora aqui, que é o terceiro, que é a última coisa que Judá aí traz nessa primeira parte, né? Que Judá fala assim: somos seus escravos, todos. Né? Então aí no versículo de número 16 ainda, né? Ele, final do versículo 16, ele diz, né? Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Tá vendo? Ele se coloca no lugar de Benjamim. Ele se junta a Benjamim naquele momento. Foi só Benjamim que, né, o copo foi encontrado só no saco de Benjamim, mas ele diz, não, todos seremos seus escravos. Ele não vai passar por isso sozinho. Por que Judá fala isso? Porque Judá, ele tinha algo para o seu pai, né? Ele falou para o seu pai, ó, eu vou cuidar de Benjamim. Pode confiar, pai. Né? Independente do que acontecer, eu estarei junto dele. E aqui a gente vê que Judá, ele realmente se mostra esse homem responsável, né? Se Benjamim tivesse que ficar ali como escravo, ele ficaria. Não só ele, mas todos juntos ali ficariam como escravos naquele momento. E meus irmãos, aqui talvez é o momento onde José, ele pode ter visto uma diferença. Opa, peraí. Já não são mais os mesmos homens que me venderam, né? Eles mudaram, né? Estão mudando. E aí, meus irmãos, a gente chega nessa última parte, onde José, no versículo 17, né? Na última parte, ainda não, mas na última parte desse bloco, onde José diz não aceitar que todos sejam escravos, apenas aquele que o copo foi achado junto dele. Então José, ele insiste aí na sua tese, né, de não só aquele que o copo foi encontrado, ele insiste nisso, né, só o que o copo foi encontrado que vai ficar aqui. Ele insiste nessa tese para poder fazer o quê? Para poder ver como o coração dos irmãos dele ia ficar. Se eles realmente estavam firmados em todos ficarem ali junto com Benjamim, ou se eles estavam falando só por falar naquele momento, né? Mas ele insiste ali na tese dele. E aí, meus irmãos, a gente chega aí numa das últimas partes do nosso estudo de hoje. Aqui na Judá fala a José, que é dos versículos 18 ao versículo de número 32. Eu vou buscar resumir um pouco daquilo que acontece aqui nos versículos 18 ao 32. E antes de qualquer coisa, uma curiosidade, meus irmãos, é que agora a gente vê um Judá aqui que está se propondo a ser escravo com seu irmão. Mas se a gente lembrar um pouco atrás, lá em Gênesis 37, dos versículos 26 ao 28, não, Gênesis 37, versículo 26 e 27, nós vemos que foi o próprio Judá que disse para vender a José como escravo. E agora a gente vê um Judá que está disposto a ser escravo com Benjamim. Está vendo como ele mudou? Né? Ele mudou, era um outro homem ali naquele momento. Né? A gente vê que ele realmente está mudado, né? Ele está diferenciado, né? Não é a mesma pessoa de antigamente.
E aqui, meus irmãos, nesse momento, é o momento onde a gente vê a maior fala do Antigo Testamento. Ninguém fala tanto quanto Judá fala aqui neste momento, em sequência. Assim, Judá, ele pega aqui dos versículos 18 até o versículo de número 32, e é tudo apenas uma fala de Judá. É o momento que ele está conversando com José, trazendo alguns pontos para José. E não existe uma outra fala, né, sequencial tão grande quanto a de Judá dentro de Gênesis. Não tem uma sequência, né, de uma fala, alguém falando assim, tão grande quanto a de Judá neste momento aqui. Então Judá fala a José, nos versículos 18 a 32. Meus irmãos, eu não vou ler tudo. Por quê? Porque do versículo 18 a 32, eu vou ler até uma parte para a gente poder entender mais ou menos o que está acontecendo, mas aqui é basicamente aquilo que já havia acontecido. Do versículo 18 a 32, Judá, ele vai contar para o seu pai, ele vai contar para José que eles estavam lá em Canaã, e aí a fome chegou, e eles, o pai deles falou para eles irem para o Egito, depois eles vieram, aconteceu o que aconteceu, eles voltaram para Canaã, e quando eles voltaram para Canaã, o pai deles mandou eles voltarem de novo, mas eles falaram que eles só iriam voltar com Benjamim. Então tudo isso a gente já ouviu, né? Depois, claro, né, eu digo para você, leia, né, inteiro aí tudo que está escrito aí. Mas eu vou tentar fazer um resumo aqui, porque essa história a gente já ouviu dentro da palavra. Então, o próximo ponto na nossa folha diz assim, ó. Ele começa pedindo a permissão para falar, se dirigindo a José com muito respeito, reconhecendo que ele era como Faraó, e também referindo-se várias vezes como seu pai, Jacó, sendo servo de José. Então, ó, versículo de número 18, ó. Então Judá se aproximou dele e disse, meu senhor, permita que este teu servo diga uma palavra aos ouvidos de meu senhor. E não se acenda a sua ira contra este seu servo, pois o Senhor é como o próprio Faraó. Então ele começa assim, muito, né, de uma forma muito correta, a falar ali com José, né, com muito respeito ali e tudo mais. Isso daqui, meus irmãos, já até nos lembra o segundo sonho. O segundo sonho, onde José viu o seu pai e sua mãe se curvando diante deles, né? Porque aqui, no continuar, nós vemos que ele diz assim, ó, versículo 19 e 20, diz assim, ó, meu senhor perguntou a seus servos, você tem pai ou mais algum irmão? E respondemos a meu senhor, temos um pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo cujo irmão é morto e só ele ficou de sua mãe e seu pai o ama. Só vendo um negócio aqui, meus irmãos. Certo. Então acontece, neste momento quando Judá começa a falar com José, ele traz esse sentido de Jacó ser servo de José também. Entende? Ele traz essa ideia de todos serem servos de José. Entende? O nosso pai ser o servo, né? Então ele sempre traz essa ideia de que todos são servos de José. E isso traz a lembrança do quê? A lembrança daquele sonho também, que ele sonhou, né? Que o pai e a mãe também, né? Que era o sol, a lua e as estrelas estavam curvados diante de José. Então isso também traz essa lembrança desse sonho que José teve. E em seguida o que acontece? Judá ele se lembra em que circunstâncias José ficou sabendo que eles tinham um irmão mais novo, que é este momento que eu acabei de ler, nos versículos 19 e 20, né? Que ele lembra que quem perguntou se eles tinham um irmão mais novo, né? Se eles tinham um pai, foi o próprio José. E eles responderam que sim, que ele tinha outro irmão, que o pai deles era vivo, né, que um dos irmãos já havia morrido e que esse irmão mais novo era o irmão que ele tanto, né, era o filho que os seus pais tanto amavam. Verdade, ó, versículo de número 24. Quando voltamos à casa de meu pai, que é seu servo, tá vendo? Então aí no versículo 24 traz esse sentido, né? De que Jacó também era servo de José, né? Fica aí até mais, a gente consegue compreender um pouco mais. Ele traz isso tudo por conta de quê? Para poder entender, né? Que toda a família
servia a José, naquilo que fosse necessário, né? Eles se colocam realmente debaixo ali dessas condições. Então aí o próximo pontinho na nossa folha diz assim, ó: Judá relembra quando contou para José sobre seu irmão mais novo, como acabei de ler, né? E aí ele conta, aí nesses versículos 19 e 20, que seu pai muito amava Benjamim, porque ele era filho de sua esposa amada, e que essa esposa já era falecida, e o outro irmão de Benjamim também já havia falecido. Só que eles não sabiam de uma coisa, né? Que o irmão deles, que eles pensavam que tinha morrido, estava diante deles, né? Eles estavam falando de um irmão que morreu. Mas quem que era esse irmão que morreu? José. Eles estavam diante daquele que... Uhum. Não, assim, ele não pergunta para José como que ele sabia disso. Ele só relembra José daquilo que eles já haviam contado para José. Entendeu? É isso que ele está fazendo aqui neste momento. Porque da primeira vez que os irmãos de José foram para o Egito, aí José começa a perguntar, né? Vocês têm outros irmãos? Vocês têm pai? Vocês têm família? Aí eles começam a colocar eles diante, assim, né, contra o muro. Aí eles soltam. Aqui Judá só está relembrando essas coisas, né? Relembrando até conversas que ele já teve com o próprio José anteriormente. Então, no versículo de número 21, nós vemos o seguinte, ou até leio, diz assim, ó: Então o Senhor disse a estes seus servos: Tragam o jovem para que eu o veja. Então o próximo ponto na nossa folha diz assim, ó: Judá diz que José foi quem obrigou que eles trazessem. Não, Judá diz que José foi quem obrigou eles a trazerem o irmão mais novo. Então, tipo assim, Judá é até esperto, porque ele meio que joga um pouco nas costas de José naquele momento, né? Olha, ele roubou, né? Não tem como a gente falar que ele não roubou o copo, né? Judá trouxe isso, não tem como a gente falar que ele não roubou. Mas quem que pediu para a gente trazer ele para cá? Foi o Senhor. O Senhor perguntou se a gente tinha um irmão mais novo, e o Senhor mandou que a gente trouxesse esse irmão. Então Judá foi até sábio ali naquele momento, né? E no versículo 22, agora eu não vou ler, né? Eu vou só passar de forma aqui por cima, meus irmãos. No versículo de número 22, Judá conta para José como o pai dele havia reagido diante do momento que soube que Benjamim deveria ir para o Egito, né? E que se ele não fosse, eles não conseguiriam comprar novamente mantimentos, né? E a partir do versículo de número 22, ele vai começar a focar mais nisso. Ele vai contar toda a história para José, até que ele vai chegar no clímax da história ali, né? E ele vai chegar no clímax da história. Então eu não vou focar tanto nos fatos aqui, né? Do versículo aqui 22 até o final ali no versículo 32. Mas um ponto-chave aqui, meus irmãos, o ponto-chave que talvez a gente possa ver aí como clímax aí daquilo que ele fala, daquilo que Judá traz, um ponto-chave é que Judá, ele contou para José que se eles voltassem para Canaã sem o seu irmão mais novo, o seu pai morreria. É isso que ele tenta trazer aí. Então, ali no versículo de número 32, né, vou até lê-lo aqui com os irmãos, diz assim, ó: Porque este seu servo ficou responsável por este jovem diante de meu pai, dizendo: Se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com meu pai pelo resto de minha vida. Então ele traz até esse sentido, né? Se eu não levar ele de volta, o que vai ser do meu pai? Eu serei culpado o resto da minha vida. O Senhor pediu para a gente trazer ele aqui, né? Então talvez esse é o ponto-chave aí, né? Judá se responsabilizou por Benjamim e ele precisava levar Benjamim de volta em segurança, né? Isso é o ponto aí que ele traz aí para José naquele momento. E aí, meus irmãos, aí nós chegamos no clímax, que é os versículos 33 e 34, para a gente poder finalizar aqui, né? Versículo 33 e 34, que é o clímax da história, quando Judá, ele se oferece no lugar de Benjamim. Versículo 33 e 34 diz assim, ó: Agora, pois, que este seu servo fique em lugar do jovem como escravo de meu senhor, e que o jovem voltem com os seus irmãos. Porque como poderei
voltar a meu pai, se o jovem não for comigo, eu não poderei ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. Então este Judá, que há 20 anos atrás, como eu já disse, tinha proposto a venda de José, agora ele está se oferecendo no lugar de seu irmão mais novo, de Benjamim. Então a gente vê a mudança na vida de Judá nesse momento. Próximo ponto, Judá se oferece para ser escravo de José no lugar de Benjamim. E no versículo 34, ele traz o motivo do porquê que ele estava tomando aquela atitude. Ele diz aí que, como poderei voltar ao meu pai se o jovem não for comigo? Eu não poderei ver esse mal se abatendo sobre meu pai. É por isso, ele não queria ver o mal se abatendo no pai dele. Então ele fala assim, eu vou ficar como escravo, deixa o menino ir embora, por favor, porque isso foi algo que eu disse para o meu pai, que eu coloquei para o meu pai. Eu não faria algo diferente disso. E aí o último pontinho na nossa folha, ele não poderia voltar para casa sem o irmão, pois ele sabia a desgraça que cairia sobre Jacó. Com isso, meus irmãos, os irmãos de José passaram nos testes que ele havia feito. Com isso nós vemos que eles passaram no teste. Quando Judá se posiciona ali e fala assim, eu não quero ver o meu pai morrer. Eu não quero ver meu pai sem o filho que ele tanto ama. Eu não quero ver meu pai passar por essa tristeza. Me deixa aqui como escravo no lugar do menino e deixa o menino voltar para seu pai. É o momento onde eles passam no teste. É onde o teste, que José havia feito com eles, finaliza. José vê que o coração deles estava disposto a amar o seu pai, a amar o seu irmão mais novo. Diferente, claro, daquilo que eles fizeram antigamente. Ficou claro aqui neste momento que eles amavam a Benjamim, que eles estavam dispostos a tudo por ele, e também ficou claro que eles amavam o pai deles, porque eles não queriam vê-lo sofrer com a perda de mais um filho querido. E aí, a partir do versículo de número 45, acho que é um dos momentos mais lindos dentro dessa história e dentro do livro de Gênesis, que vai ser um momento onde José vai contar para os seus irmãos quem ele é. Mas isso a gente deixa para a próxima semana. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos ficar de pé neste momento. Hoje à noite é um culto muito especial, muito especial por duas coisas. Hoje à noite nós ceiaremos juntos, Nós estaremos ceando. É hoje, Hoje é o primeiro domingo. Domingo passado a gente ceiou por conta da Páscoa. Hoje. Hoje, dia 7, primeiro domingo do mês, Hoje nós iremos ceiar juntos. Não vai ter hoje de novo. O importante é a gente ceiar bastante, meus irmãos? Ceiar bastante. Mas a ceia da semana passada foi por conta da Páscoa, Não tem como ter Páscoa sem ceia, Um caminha junto com o outro. E além da ceia hoje, nós comemoraremos o aniversário da igreja também. Hoje a gente vai ter a comemoração da igreja, então estejam aqui junto de nós, amém? Todos estão intimados a estar aqui hoje, irmã? Intimados. Hoje nós estamos intimados a estar aqui hoje. Hoje a gente vai ceiar junto e comemorar o aniversário, os 22 anos da nossa igreja. Amém? 22 anos já, tá vendo? Como passa o tempo. Feche seus olhos, vamos orar, amém? Senhor, te agradecemos por este momento, te agradecemos por a tua palavra, por aprender com ela. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por este dia. Senhor, abençoa tudo aquilo que nós iremos viver ainda nesse dia, o nosso culto hoje à noite, Pai. A Santa Ceia, Pai, que é o momento onde nós recordamos da sua entrega, do seu sacrifício na cruz do Calvário por nós, pelo seu amor incondicional por nós, Senhor Jesus. E também estaremos comemorando o aniversário da nossa igreja. 22 anos temos passado juntos, Pai, e que muitos e muitos anos ainda possam vir pela frente. Abençoa cada um dos teus filhos, leve cada um debaixo da tua proteção divina, Pai.
Abençoa o nosso dia, o nosso almoço, a nossa tarde, a nossa noite, a nossa semana, Pai. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus, e todos dizem amém. Amém, irmãos? Irmãos, cumprimente seu irmão com a paz, que Deus abençoe a todos, amém? Glória a Deus.